Boa tarde, voltamos com mais um Show da Tarde aqui da Premier TV e hoje nós temos uma convidada que vai conversar sobre um assunto que está altamente em alta, exatamente, altamente em alta, o excesso de diagnósticos. Então hoje, para essa tarde, eu convido a nossa querida psicóloga e psicanalista Tainara Garcia Gomes. Ela tem uma vasta experiência nessa área e muitas dúvidas que vocês têm, eu acredito que ela vai sanar na entrevista de hoje. Também ela aceita as perguntas que vierem e eu vou repassar para ela todas as perguntas que os nossos telespectadores passarem e espero que vocês adorem. Nós conversamos um pouco antes e muitas dúvidas que eu tinha em relação a vários diagnósticos e até a romantização de muitos diagnósticos que são feitos sem ter um profissional credenciado, habilitado, está causando muitos problemas hoje na nossa sociedade. Então agora com vocês, Tainara. Boa tarde, muito obrigada por mais um convite para participar aqui do Show da Tarde. Extremamente grata por fazer parte desse programa tão especial. Tainara, nós estamos vivendo uma epidemia de diagnósticos, é isso mesmo? Você poderia explicar um pouquinho mais para nós o que seria uma epidemia de diagnósticos? Então, Vanessa, não necessariamente estamos vivendo uma epidemia de diagnósticos, e sim uma epidemia de nomeações. Hoje temos muito mais informação, muito mais acesso e menos tabu, e isso é muito positivo. Porém, também temos uma certa tendência de transformar os conflitos humanos em diagnósticos clínicos, né? E nem todo sofrimento é um transtorno. Às vezes, é só uma frustração, luto, insegurança ou até mesmo uma fase da vida. E por que esse excesso de diagnósticos está acontecendo e quais os riscos de transformar hoje tudo em transtorno? Hoje existem várias nomenclaturas e tudo é um transtorno, né? Então, já aproveitando uma pergunta que chegou aqui, por que o excesso de diagnósticos está acontecendo na atualidade e qual os riscos de transformar hoje tudo em transtorno? Nós vivemos numa era de explicação rápida, né? As redes sociais, elas oferecem explicações para absolutamente tudo, porém são explicações rasas para conteúdos que são muito mais profundos. Então, quando a pessoa vê um vídeo de 30 segundos e se identifica com aquilo, aquilo vira parte da identidade dela. Então, agora eu tenho ansiedade. Então, tudo ela usa esse diagnóstico para justificar. Então, o problema é quando esse diagnóstico vira identidade. E eu acredito que o risco principal de transformar tudo em diagnóstico é que a gente acaba adoecendo, de fato, a experiência humana, né? A tristeza vira depressão, a timidez vira fobia social, as alterações de humor viram transtorno de personalidade. E quando tudo vira diagnóstico, a gente perde a capacidade de elaborar, de fato, emocionalmente a experiência humana. Tainara, mas assim, falar sobre saúde mental não é algo positivo? É extremamente positivo. O problema não é falar, é simplificar demais. A saúde mental, ela precisa de profundidade e uma escuta qualificada e também precisa de contexto. E um vídeo de 30 segundos nunca vai substituir uma avaliação psicológica. Chegou uma pergunta agora. Doutora Tainara, o autodiagnóstico ele pode ser prejudicial quando nós assistimos alguns vídeos da internet, do TikTok, que falam de transtornos, para a gente poder colocar em caixinhas? Chegou essa pergunta agora e eu acho muito pertinente, né, passar para você. Olha, o autodiagnóstico ele é muito prejudicial, porque principalmente quando a pessoa passa a se comportar a partir daquele rótulo, né? Em vez de perguntar o que está acontecendo comigo, ela passa a afirmar, eu sou isso. E ela passa a limitar muito as possibilidades de mudança. Quando ela se identifica com esse diagnóstico, ela normalmente se esconde atrás dele. Então, eu não vou conseguir ler esse livro porque eu tenho TDAH. Então, acaba limitando muito as possibilidades de mudança e de melhora desse paciente. E qual seria a principal orientação para quem se identifica com conteúdos sobre transtorno? Porque chama muito a atenção, bem como você falou, de querer colocar tudo em caixinhas, em rótulos, né? Então, muitas pessoas realmente se identificam ou verificam, né? Chama atenção muitos vídeos em algumas redes sociais. E qual seria a principal orientação para quem se identifica com conteúdos, muitas vezes não elaborados por profissionais habilitados, sobre transtornos? Eu acho que o importante é utilizar a informação como um ponto de reflexão, não como uma sentença, né? Se algo faz sentido, procura um profissional para uma avaliação adequada. A saúde mental, ela não é sobre o rótulo, ela é sobre compreender a sua história e entender como essa história está influenciando nas suas relações e nos seus resultados. E existe uma romantização dos transtornos na atualidade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Em alguns contextos, sim, temos uma romantização. Alguns transtornos passaram a ser apresentados quase como traços de personalidade. E isso acaba entrando tão forte na identidade da pessoa que ela não consegue mais sair disso, né? Isso gera muita identificação, mas também pode banalizar quadros que são sérios, que exigem um acompanhamento realmente profissional. Então, o transtorno ele não é um estilo de vida, ele é um sofrimento psíquico que realmente tem um prejuízo social. E mais uma pergunta a respeito ainda da romantização dos transtornos na atualidade. Que malefícios isso pode causar na sua experiência clínica, principalmente hoje com crianças e adolescentes que têm acesso a redes sociais, mas a psique deles ainda está em processo de amadurecimento, analisando esses transtornos que eles assistem, que eles veem, que presenciam, e chegar na escola e já colocar o seu rótulo quase como uma camiseta, sem ter um acompanhamento de um profissional. Eu acredito que as pessoas que romantizam transtornos psíquicos normalmente não entendem
a profundidade que é, de fato, você ter um transtorno. Então, de fato, tem transtornos que são graves, como transtorno de esquizofrenia, até transtorno de autismo mesmo. E hoje nós vemos pessoas querendo ter um diagnóstico porque elas se sentem confortáveis se escondendo atrás desse rótulo. Então, de fato, é muito importante olhar para isso com atenção, para não romantizar algo que realmente é muito sério. Doutora Tainara, qual é o seu diferencial no atendimento? Fala um pouco, você atende online, atende presencial, atende adolescentes, crianças? Fala um pouco do seu atendimento para nós. Atualmente eu atendo presencial em Balneário Camboriú, mas eu também atendo online, pacientes de todo o Brasil. Tem alguns pacientes que moram em outros países. Acredito que o meu diferencial seja a escuta qualificada. Eu atendo adolescentes, adultos e idosos, utilizando a abordagem da psicanálise, onde acreditamos que uma escuta ativa faz toda a diferença para poder auxiliar o paciente a trilhar ali um melhor caminho. E eu acredito que, de fato, hoje nós vivemos uma epidemia aí na saúde mental e é necessário ter esse espaço aí da psicanálise para essa escuta. Hoje chegam, porque como nós estamos encerrando, mas tem uma pergunta que chegou agora do telespectador. Tem chegado na clínica muitos quadros de transtornos e que eles se autodiagnosticaram pela internet, como muito triste, mas já chega dizendo que tem depressão, ou está com palpitação e já chega dizendo que é ansiedade. Hoje, realmente, na clínica, tem chegado muitos pacientes que passam depois por um processo de elaboração e de verificação, mas eles já chegam com um rótulo, né, já chegam dizendo que tem isso, e na verdade eles correram uma chave ou assistiram alguns vídeos e se encaixaram nos vídeos. Eu acho que esse excesso de rótulo é porque a pessoa, quando ela percebe que ela se identifica com aquilo, isso traz uma certa paz. Ah, então eu tenho isso, por isso eu sou assim. Então, acaba que elas se escondem atrás desse diagnóstico e acabam não aprofundando, de fato, na raiz daquela questão. Tá, mas por que você está com palpitação no coração na hora de apresentar um trabalho da faculdade? Isso não é uma ansiedade incomum. É normal você ficar nervoso em algumas situações. Então, eu acredito que o importante para você diferenciar se você tem, de fato, um transtorno ou se você tem uma ação normal ali daquele movimento, você se pergunta, tá, eu tenho motivos para estar ansiosa hoje? Eu tenho motivos para estar me sentindo triste? Às vezes você passou por um término de relacionamento e está se sentindo triste por isso. Não necessariamente você tem depressão. Então é importante se questionar antes de se diagnosticar. É muito importante essa sua fala, porque justamente sobre isso, nós temos que nos avaliar, nós temos que prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no que estamos passando também, como luto, como término de relacionamento, troca de trabalho, os filhos, síndrome do ninho vazio, e muitas vezes não está ligado diretamente a um transtorno, mas sim a uma emoção, a algo que nós estamos passando. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui, foi muito gratificante conhecê-la e todo esse conteúdo maravilhoso e esclarecedor que você trouxe para todos nós. Então eu termino aqui a nossa entrevista e agradeço mais uma vez, doutora Tainara. E as suas redes sociais passaram aqui na tela, mas se você quiser reiterá-las, agradecemos muito. Eu agradeço mais uma vez o convite de participar aqui do Show da Tarde. Muito obrigada, Vanessa, por essa entrevista. As redes sociais já estão aparecendo aí na tela. Muito obrigada e uma ótima tarde a todos. Até lá e muito obrigada.